Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Juliane, eu faço parte do PIB de Ciências Biológicas, vinculado à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Hoje eu vou dar uma aula sobre drogas, substâncias psicoativas, que é destinada aos alunos do sexto ano do ensino fundamental. Bom, essa aula ela é baseada no PET, no Plano de Estudo Estruturado, cuja unidade temática é a vida e evolução, objeto de conhecimento, drogas, a habilidade, explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas e suas possíveis consequências, como distúrbios, doenças e etc. E os conteúdos relacionados é a saúde do sistema nervoso e substâncias psicoativas, drogas, e interdisciplinaridade com educação física. Bom, primeiramente, eu gostaria de começar com uma perguntinha para vocês. Afinal, você sabe o que são drogas? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós podemos definir as drogas como toda substância administrada por qualquer via, seja ela oral, injetável, inalação, e que pode provocar alterações no nosso organismo. Ou seja, a gente pode entender as drogas como toda substância, seja ela natural, seja ela sintética, que vai modificar o funcionamento do nosso organismo, porque ela vai atuar diretamente no nosso sistema central, ou seja, isso vai resultar em mudanças, tanto fisiológicas, alterações no nosso comportamento, no nosso humor e até mesmo na nossa cognição. E as drogas, elas também podem ser conhecidas por outros nomes, Elas também são chamadas, por exemplo, de substâncias psicoativas, substâncias psicotrópicas, narcóticos, entorpecentes ou tóxicos. E algumas, dessas substâncias, a gente precisa saber que elas são utilizadas até mesmo como medicamento, como remédios, para o tratamento de doenças, para a cura, de doenças. Mas o que a gente precisa ter em mente, a gente precisa se atentar, é que como todo medicamento, ele só deve ser utilizado sobre orientação médica, sob prescrição médica. Então, se não há uma orientação médica ali, o medicamento ele não deve ser utilizado, porque ele, como eu já disse, ele pode ser classificado como um tipo de droga. E a droga, ela altera, a nossa maneira tanto de sentir, ela vai alterar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E como que tudo isso acontece? Bom, isso acontece porque as drogas, essas substâncias, elas vão modificar, a atuação dos nossos neurotransmissores. Mas o que é isso? O que são neurotransmissores? Os neurotransmissores, eles são os responsáveis, pela transmissão dos impulsos nervosos. E aí, quando essa comunicação entre os neurônios, entre os nossos neurônios, ela é alterada, o nosso organismo, ele vai ser afetado de diversas formas diferentes, Isso vai depender também da atuação da droga no nosso organismo. Então, é por isso, que ela traz tantos malefícios para o funcionamento do nosso organismo. Mas afinal, por que as drogas causam dependência, Como as drogas agem no nosso organismo para fazer com que o indivíduo que ingere essas substâncias, ele fique dependente delas? Bom, o uso regular das drogas, ele vai fazer com que o indivíduo, ele desenvolva uma certa tolerância ali, a essa substância psicoativa que ele está utilizando. Ou seja, o corpo do indivíduo, ele vai se tornar, de maneira progressiva, menos sujeito aos efeitos dessa droga.
E aí o que acontece? Acontece que para obter essa mesma sensação, né, vão ser necessárias doses maiores e doses mais frequentes dessa determinada substância que está sendo ali administrada pelo indivíduo, né? E existem drogas que elas vão estimular, né, os impulsos nervosos, como eu já falei ali, né, sobre os neurotransmissores, de uma forma que com o tempo, né, apenas esses neurotransmissores eles não vão ser suficientes para garantir que essa passagem, né, de impulsos nervosos ela aconteça de uma forma eficaz. Então, a droga, né, ela passa a ser necessária para que ocorra uma transmissão, né, de forma adequada desses impulsos nervosos. E aí, né, quando chega nesse ponto, quando isso acontece, né, o indivíduo ele desenvolve uma certa dependência. E aí, quando chega nesse estágio, né, quando se chegar, né, a esse estágio de dependência, né, se o uso for suspenso, pode haver algumas consequências como a síndrome de abstinência. Mas afinal, o que é a abstinência, né? A abstinência, ela causa dores, ela causa câimbras, ela causa febre, calafrio, ela pode causar também ansiedade, né? Pela ausência ali dessa substância, né? Quando o indivíduo ele é dependente de determinada droga, né? Se esse uso ele é cortado, então ele entra em síndrome de abstinência. Por isso, né, a gente pode dizer que todas as drogas elas vão provocar, né, alguns efeitos na pessoa que vai fazer o uso delas. E é por isso, né, por essa razão, né, que ela traz alguns riscos à saúde, né, de forma que os efeitos, né, e os riscos, eles vão variar conforme a droga está sendo utilizada, né, conforme a substância que está sendo administrada, incluindo danos que podem ser permanentes ao organismo desse indivíduo, que pode ocasionar, né, até mesmo a morte. Bom, outra questão, né, que nós vamos falar aqui é que as drogas elas também podem ser classificadas, né, como depressoras, que são as drogas, né, aquelas que diminuem a atividade mental do indivíduo. Então, ela reduz, né, o tônus psíquico, ou seja, ela vai fazer com que o cérebro, né, ele funcione mais lentamente, né, ele reduza, né, a atividade motora, a concentração e a capacidade intelectual desse indivíduo. Então, ao fazer o uso de drogas depressoras, o indivíduo ele tende a ficar mais lento, o organismo desse indivíduo tende a ficar, né, com atividade menor. Existem também as drogas que são estimulantes, que como o próprio nome já diz, né, são aquelas que vão estimular o indivíduo, né, elas vão potencializar a atividade mental. Enquanto as drogas depressoras elas diminuem a atividade do organismo, as drogas estimulantes elas já aumentam a atividade desse organismo. Ou seja, elas vão acelerar a atividade de determinados sistemas, né, neuronais, e elas vão trazer, né, elas vão implicar, né, muitas vezes em um estado de insônia, de aceleração dos processos psíquicos desse indivíduo. Existem também as drogas que são chamadas de drogas alucinógenas, que são muito conhecidas, né, como drogas perturbadoras, né, porque elas tendem a causar no indivíduo que a utiliza confusão mental, né, elas agem, né, modificando, né, de forma qualitativa, né, produzindo desvios de percepção no indivíduo, desvios de tempo, de espaço, ou seja, as drogas alucinógenas, elas produzem, né, no organismo algumas distorções, né, do funcionamento do cérebro, né, com alucinações, delírios. Então, muitas pessoas que ingerem, né, essas substâncias alucinógenas, elas começam a ver coisas ou ouvir coisas que não são reais, né, elas vão causar alucinações.
mesmo nos indivíduos. E basicamente essa foi a nossa aula sobre drogas, substâncias psicoativas. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido um pouquinho, né, sobre o que são as drogas, sobre como elas agem no organismo, sobre como elas podem ser classificadas. Enfim, obrigada pela atenção e até a próxima.